Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é quarta-feira e nós vamos fazer a correção dos exercícios referente à divisão de números inteiros, na forma, obviamente, exata. E nós temos aqui a proposta feita no domingo dos exercícios para a correção. O primeiro exercício é efetue as divisões. E nós tínhamos na letra A mais 36 dividido por mais 9. Então, foi dito que a regra de sinais que vale para a multiplicação vale para a divisão. E, portanto, então, quando eu tenho sinais iguais na divisão, o resultado vai ser positivo. E 36 dividido por 9 é 4. Por quê? Porque o 9 cabe 4 vezes dentro do 36, que é a ideia que eu tinha dito a vocês com relação à tabuada, que na verdade a gente não realiza a divisão. A gente transforma isso para uma ideia da multiplicação. É verificar quantas vezes aquele elemento que eu quero dividir cabe dentro do outro que vai ser dividido. Na letra B, o mais 55 dividido pelo menos 5. De novo, nós temos aqui sinais para serem estudados, e os sinais são diferentes. Se eles são diferentes, o resultado vai ser negativo. E 55 dividido por 5 vai dar 11. Por quê? Porque o 11 cabe 5 vezes dentro do 55. Na letra C, menos 27 dividido por mais 3. Novamente, sinais diferentes. Então, resultado negativo. Então, fixando. Sinais iguais, resultado positivo, ou seja, mais. Sinais diferentes, resultado negativo, ou seja, menos. E aí, 27 dividido por 3, segundo a tabuada, é 9. Então, por quê? Porque 9 vezes 3 vai dar 27. Na letra D, menos 40 dividido por menos 4. Aqui nós temos sinais iguais, dois sinais negativos. O resultado vai ser positivo. E o 40 dividido por 4, 10. Essa ideia do ser positivo, ser negativo, na explicação que eu dei em aula com relação à multiplicação, nós explicamos para vocês o porquê esse sinal é positivo no final, o porquê é negativo no final. Então, dê uma olhadinha na aula no canal que fala sobre a multiplicação de inteiros e vocês vão ter uma explicação lógica para isso, até entender que é possível usar a regra prática, que é a regra de sinais. E eu dei como bônus uma expressão onde nós tínhamos a divisão como uso também de operação dentro da expressão. A expressão era, abre parênteses, 12 mais 5 vezes 6, dividido, abre colchetes, por menos 2, menos 3, abre parênteses, menos 1, menos 2, fecha parênteses, fecha colchetes. A primeira coisa em termos de sinais, parênteses, colchetes, chaves, que eu tenho que resolver dentro de uma expressão, são os parênteses. Então, eu vou direto no parênteses. Aqui eu tenho, e dentro dele eu tenho uma operação de multiplicação. Então, é a primeira coisa que eu tenho que resolver, multiplicação. E aí eu tenho que copiar o outro valor, que eu não vou usar por enquanto, junto com o seu parênteses, ó lá. Abre parênteses, 12. 5 vezes 6, 30. Então, ficou 12 mais 30. E eu continuo copiando toda a expressão até chegar no próximo parênteses. Então, dividido, abre colchetes por menos 2, menos 3. Aí eu faço essa operação. Eu devo 1, devo 2, vou ficar devendo 3. Ou seja, eu aumentei a quantidade de valor que eu devia. E com isso, eu mantenho ele dentro do parênteses por causa do sinal menos. Por quê? Porque quando não tem nada dentro de uma operação e eu tenho um sinal que vai ser usado, eu tenho uma multiplicação. Então, eu não posso juntar essa multiplicação com esse número negativo. E isso também já foi explicado para vocês quando eu dei a aula de multiplicação de inteiros. Também, se vocês quiserem reforçar esse conteúdo, dá uma olhadinha lá na aula de multiplicação de números inteiros. Bom, sendo assim, vamos fazer a operação ainda que restou, ou seja, o parênteses. Eu tenho aqui 12 mais 30, é só somar, 42. Mantenho a divisão e dentro do colchetes, que é o próximo sinal de operação que eu vou realizar, eu tenho que verificar quais operações eu tenho.
E como nós temos aquela multiplicação que foi dita desde o início, então nós precisamos realizá-la primeiro. Por isso nós vamos fazer menos 3 vezes o menos 3. E lembrando, sinais iguais na multiplicação, o resultado é positivo. E 3 vezes 3, 9. Por isso ficou o menos 2, que não entrou nessa nossa análise, com o resultado dessa multiplicação, que é o mais 9. Ainda restou um colchete. Vamos resolvê-lo. Copio o que está fora. E aí eu tenho, devo 2. Pago com 9, eu vou ficar com 7. Ficar com 7 é ficar com 7 positivo. Por isso que eu nem coloquei aqui o valor positivo. Não há necessidade, porque eu já subentendo que o número 7 é um número positivo. Restando finalmente a divisão. 42 dividido por 7, o valor é 6, porque 6 vezes 7 é 42, ou posso analisar como o 7 cabe 6 vezes dentro do 42. E essa é a resposta da nossa expressão. Espero que vocês tenham acertado. Compartilhem a aula para que outros possam ter a oportunidade de ver, rever e aprender um pouco sobre este conteúdo. Inscrevam-se os novos, clicando no sininho para receber notificações de novas aulas. E por que não? Curtam a aula, pessoal. Não esqueçam, porque às vezes a gente esquece de curtir a aula. Isso é bom fazer logo no início. E se não gostar, descurte, não tem problema. O problema é você assistir a aula até o final e esquecer de curtir a aula. E isso não nos dá um retorno, uma ideia de como está a aceitação das aulas com relação a vocês. E se tiverem alguma crítica, algum comentário a fazer, coloque nos comentários aí embaixo sobre a aula que vocês queiram assistir ou sobre essa aula mesmo como uma análise de vocês. Obrigada, até domingo, onde nós vamos ver potenciação de números inteiros. Potenciação tá cheio de aula no canal sobre isso. E de novo, como uma parte de aula bônus, eu vou trabalhar com vocês mais uma vez essa potenciação voltada para os números inteiros. Obrigada e até domingo.